Olá! Nessa aula, nós vamos falar de assuntos que são muito importantes para esse nosso estudo de programação orientada a objetos. Nós não vamos ainda entrar na orientação a objetos em si, mas precisamos assimilar alguns outros conceitos antes que a gente possa fazer essa transição. Vamos lá? Vejam só, até agora nós colocamos todo o nosso código dentro daquilo que a gente chamou de função main, ok? É importante ressaltar, vejam aqui, que nós ainda estamos adotando uma abordagem de programação estruturada nos nossos programas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma única função main, ok? Estamos colocando ali dentro todo o nosso código. Bom, vamos colocar agora uma prática melhor. Ao invés de usar uma única função, que é essa função main, nós vamos começar a criar agora outras funções. E vamos chamar essas funções lá da nossa função main, ok? Com isso, nós vamos obter os seguintes benefícios. Nós vamos poder dividir o nosso código em partes menores. O nosso código vai ficar mais organizado e claro. E além disso, nós vamos ter o seguinte benefício: as nossas funções poderão ser chamadas diversas vezes, poderão ser reutilizadas, e isso a gente chama de reaproveitamento de código, ok? Um outro ponto importante para a gente fazer essa transição para orientação a objetos é que, a partir de agora, nós não vamos mais chamar as funções de funções. Vamos usar a nomenclatura da orientação a objetos. Essas funções estão dentro de classes, então nós vamos começar a chamar as funções de métodos. Por quê? Porque na programação orientada a objeto, nós chamamos as funções que aparecem dentro de uma classe de métodos, ok? É só uma nomenclatura que nós vamos adotar. Vamos lá. O que são métodos? Métodos são nada mais do que blocos de código. E blocos de código que podem receber dados de entrada. Veja aqui, um método, ele pode receber dados de entrada. Um método ele vai executar algum processamento, ok? Que ele pode produzir um dado de saída. Vejam, por exemplo, se eu criar um método SQRT, um método para calcular a raiz quadrada de um valor. Esse método vai receber como entrada um valor, ok? Fazer o processamento, ou seja, o cálculo da raiz quadrada, e vai produzir como saída a raiz do valor que foi fornecido como entrada. Vejam só alguns conceitos importantes nessa abordagem de entrada, processamento, saída. Um método, essa caixinha que a gente está vendo, que recebe entradas e pode produzir uma saída, ele pode ser chamado por outro método. Por exemplo, eu posso criar um método e chamar ele lá do método main. Não estou mais chamando de função main, hein? Estou chamando agora de método main da nossa classe, onde está o nosso programa Java, ok? Quando um método ele é chamado, a execução do programa ela é desviada para o primeiro comando daquele método. Então veja só, o nosso programa vem executando um passo depois do outro. Quando eu chamo o método, o programa começa a executar as instruções, os comandos que estão dentro desse método. E quando a execução do método termina, o programa vai voltar no ponto aonde ocorreu essa chamada, ok? Então, o método é uma maneira de separar, organizar o nosso código. Vamos então analisar o primeiro caso de métodos. Na verdade, existem três casos que a gente vai tratar. Vamos ver esse primeiro caso. Nesse primeiro caso, o nosso método não recebe dados de entrada, ok? E
não produz um dado de saída. Vejam como eu escrevo esse método. Public static void, nome do método, ok? Abre e fecha parênteses. Vejam só, pessoal, para dizer que o método não recebe dados de entrada, eu coloco aqui, ó, um par de parênteses. E vejam, não tem nada aqui entre esse par de parênteses. Ou seja, não tem nada entre os parênteses, não recebe dados de entrada, ok? Para dizer que o método não produz um dado de saída, eu vou dizer que esse método tem o tipo void. Então vejam, antes do nome do método eu escrevo void. E o que vem a ser esse public e o static que está aqui? Vamos lá. Antes de mais nada, nós vamos abordar esse assunto quando nós falarmos da orientação a objetos mais a fundo. Mas nesse momento, eu só gostaria que ficasse com vocês o seguinte: vocês vão colocar os métodos sempre como public, para indicar que esses métodos são públicos, visíveis, acessíveis a outros métodos do nosso programa, ok? A gente vai colocar o método como static para que esse método possa ser chamado lá do nosso método main do nosso programa, certo? Vamos estabelecer essa regra, public static, ok? Vamos ver um exemplo de método, então, que não recebe dados de entrada, não produz um dado de saída. Vejam só, um método, a assinatura dele é public static, vejam só, não produz um dado de saída, então o método é do tipo void. O método se chama imprime olá mundo e ele não recebe dados de entrada, então eu tenho o quê? Um par de parênteses, abriu, fechou e nada lá dentro. Aí a gente abre uma chave, ok? Essa chave abriu aqui, fechou lá embaixo. E aqui dentro a gente coloca os comandos do método, como no método main, ok? E como é que a gente pode chamar esse método lá de dentro do nosso programa, lá do nosso método main? Assim, a gente simplesmente escreve o nome do método, ok? E o par de parênteses, ponto e vírgula. Com esse comando aqui, esse método vai ser chamado e o programa vai desviar a execução dele para que seja executado esse comandinho que está aqui dentro dele, ok? Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um programa escrito em Java, nós temos aqui o método main, ok? E nós temos aqui um método que, vejam só, tem tipo void, então ele não retorna nada e não recebe nenhum dado de entrada. Vejam só, abriu, fechou parênteses, não tem nada entre os parênteses. Esse método se chama exibe menu. Então, para chamar esse método lá de main, eu escrevo o nome do método, ó, exibe menu, abre e fecha parênteses. Quando o programa é executado, vejam só, começou a execução do programa aqui no método main. Quando o programa encontra exibe menu, ele desvia a execução para a primeira instrução, para o primeiro comando que aparece aqui dentro de exibe menu. Então, o programa vai executar esse system out println, depois esse outro e assim por diante, até o último comando do método exibe menu. Executou esse último system out println, vejam só, acabou a execução do método, não tem mais nada para executar aqui nele. Então, o programa volta ao ponto em que o método foi chamado. Então, ele volta e começa a executar os comandos que aparecem logo após a chamada desse método, ok? Vejam, aqui eu usei o método exibe menu com um conjunto de instruções para, por exemplo, mostrar as opções de um menu. Poderia ter colocado esses comandos aqui dentro do meu método main? Poderia, mas vejam como é que o meu programa ficou muito mais claro, simplesmente colocando aqui, ó, exibe menu. Pronto, eu sei que quando eu chamar esse método, ele vai fazer isso aqui, vai exibir o menu.
ok? Vamos lá, segundo caso. Agora, o nosso método, ele recebe dados de entrada, vejam só, mas ele não produz um dado de saída. Como é que a gente escreve esse método? Assim, o método, ele não produz um dado de saída, igual o primeiro caso. Então, o método é do tipo void. Vem o nome do método, ok? Mas como ele recebe dados de entrada, vejam, aqui entre o par de parênteses, a gente vai declarar o que a gente chama de parâmetros. E para declarar um parâmetro é como a gente declarar uma variável ou várias variáveis se forem vários parâmetros, ok? Então, se o método recebe dados de entrada, nós vamos declarar variáveis entre o abre e fecha parênteses. Vamos a um exemplo para ficar mais claro? Vejam só, temos aqui o nosso método imprime valores. Ele é do tipo void, ou seja, não retorna um valor. Mas vejam só, ele recebe dois parâmetros, ou seja, eu posso informar para esse método dois valores que ele pode usar para fazer o trabalho dele. Esses valores são A e B. Repare, é a mesma sintaxe de declaração de variáveis. Estou declarando dois parâmetros, um parâmetro A que tem o tipo int e um parâmetro B que também tem o tipo int. E o que o meu método faz? Vejam, ele usa os valores de A e B em um comando printf. Printf, vejam só, ele usa A e B. O valor de A vai ser substituído por esse porcentagem D e o valor de B vai ser substituído por esse porcentagem D, como a gente estudou em uma aula anterior. E como que a gente chama esse método? Acompanhe comigo. Para chamar o método, eu simplesmente preciso usar o nome dele e vejam, vendo que ele está esperando dois valores? Então, eu faço assim, eu escrevo o nome do método e entre parênteses eu passo dois valores. Quando eu fizer essa chamada, o que vai acontecer? Nesse caso, se eu estiver passando 25 e 30, o que vai acontecer é o seguinte, vejam, 25 é o primeiro valor. Então, o primeiro parâmetro, que é o A, vai receber 25. O segundo parâmetro, que é o B, vai receber 30, ok? Isso é o que vai acontecer na chamada do método. Vamos a um exemplo? Vejam só. Quando a gente está trabalhando com parâmetros, esses parâmetros do nosso método, ele nada mais são do que variáveis. E essas variáveis, como a gente sabe, uma variável pode receber um valor. Nesse caso, os parâmetros estão recebendo os valores que foram informados na chamada do método. Vejam aqui, estou chamando o método imprime valores, passando um V1 e um V2. O que vai acontecer? Quando o método for chamado, o valor que está aqui em V1 vai para essa variável A. Esse valor V2 vai para B. Então, nessa chamada, vai acontecer a seguinte atribuição. A vai receber V1 e B vai receber V2, ok? Reparem que A e V1 são variáveis distintas. V1, na verdade, pode até ser uma constante, como a gente viu no slide anterior, ok? B e V2 são variáveis distintas, tá? Nesse caso, a gente diz que aqui acontece uma passagem de parâmetros por valor. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que A recebe o que está em V1, mas A e V1 são coisas distintas, ok? Se eu mudar o valor de A, eu não estou mudando o valor de V1. Isso é passagem por valor. A passagem por valor em Java vai acontecer tanto com tipos primitivos, int, double, etc., quanto com
objetos, mas nós vamos perceber que nos objetos tem uma particularidade, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos então a um exemplo. Vejam aqui, acompanhem comigo. Nós estamos aqui no nosso método main, declarando duas variáveis, v1 e v2, ok? Nós dizemos que essas variáveis são variáveis locais, porque são variáveis que são declaradas dentro de um método e são enxergadas somente por esse método, ok? Veja o que a gente está fazendo. Nós estamos chamando aqui, então, um método imprime valores, passando v1 e v2. O que acontece aqui? Quando eu chamo o método imprime valores, os parâmetros do nosso método vão receber esses valores que foram passados. Ou seja, aqui acontece implicitamente a seguinte atribuição. A recebe o valor que está em V1 e B recebe o valor que está em V2. Ok? Dentro do método, ele trata o valor de A com um printf e trata também o valor de B com um printf. Ok? Reparem, seguindo a sintaxe do segundo caso, que o nosso método não retorna um dado, então ele tem o tipo void, ele recebe dados de entrada, ele está recebendo dois dados de entrada, A e B, e a gente trata isso como variáveis declaradas entre abre e fecha parênteses. Na verdade, nós chamamos essas variáveis de parâmetros, ok? E reparem também que o nosso método ele precisa ser static para que ele possa ser chamado do nosso método main, e a gente está declarando esse método como public, da mesma maneira como a gente declara o método main. Reparem, main também é public. Aliás, main, além de public, é static. Reparem que a gente está repetindo public e static no nosso método do caso 2, assim como a gente fez no caso 1, ok? Esse programa, quando executado, vai mostrar na tela o seguinte resultado. O valor de A é 10 e o valor de B é 20. Exatamente os valores que estão sendo passados na chamada do método. Reparem, V1 é armazenado em A, ou seja, 10, que é o valor de V1, vem parar em A. Então, ele mostra o valor de A é 10. Vejam, 20, que é o valor de V2, vem parar em B. Quando ele mostra o valor de B, aqui, ele vai mostrar 20. Ok? Vamos, então, para o terceiro caso. E nesse terceiro caso, nós temos um método que recebe dados de entrada, vejam aqui, ele faz um processamento e produz um dado de saída. Como é que a gente escreve isso? Bom, o método recebe dados de entrada. Para isso, então, nós declaramos variáveis entre o abre e fecha parênteses. Essas variáveis são os nossos parâmetros, ok? Para dizer que o método produz um dado de saída, vejam só, antes do nome do método nós vamos colocar um tipo de dados e não void, ok? Esse tipo pode ser int, pode ser double. E como é que a gente faz para retornar um dado de saída? Nós temos para isso um comando particular, é o comando return. Nós passamos para o return uma expressão, ok? E essa expressão ela tem que ter o mesmo tipo que esse tipo aqui que a gente está declarando o método, ok? Vamos a um exemplo? Vamos lá. Nós temos aqui um método chamado calcula hipotenusa, que é utilizado para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Para o cálculo da hipotenusa, eu recebo dois catetos, o cateto A e o cateto B. Ambos têm o tipo double. Esses são os dados de entrada para esse meu método. Bom, e o meu método vai produzir como resultado a hipotenusa, que é um valor do tipo double. Então vejam aqui,
Para calcular a hipotenusa, eu tenho uma variável do tipo W, aonde eu calculo a hipotenusa de acordo com a conhecida fórmula, que é raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, ok? Tendo o valor da hipotenusa na minha variável, eu simplesmente dou um return o valor que está nessa variável, ok? Esse então é o nosso terceiro caso. Vejam como é que isso ficaria em um programa. No método main, eu estou declarando então duas variáveis, v1 e v2 do tipo W. Estou chamando o método calcula hipotenusa passando v1 e v2. E vejam, antes da gente olhar a implementação do método, eu sei que ele retorna um valor do tipo double. Vejam, eu estou declarando uma variável aqui, que estou chamando de resultado, e essa variável ela vai ser inicializada com o valor retornado pelo método calcula hipotenusa, ok? Quando um método retorna um valor, no caso, calcula hipotenusa retorna um valor do tipo double, entendam isso da seguinte maneira: a chamada a esse método corresponde a um valor do tipo double. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou atribuindo a essa variável um valor do tipo double, um valor que vai ser retornado pelo método calcula hipotenusa, ok? E o que eu estou fazendo aqui? Quando eu chamo calcula hipotenusa, vejam, estou passando dois valores, V1 e V2. E calcula hipotenusa tem definidos aqui dois parâmetros, cateto A e cateto B. Então, nessa chamada, acontece a seguinte atribuição. Vejam, cateto A vai receber V1, cateto B vai receber V2. Cateto A vai receber V1, cateto B vai receber V2. Bom, aqui dentro eu faço o cálculo da hipotenusa e retorno esse valor que foi calculado, ok? Esse valor que foi calculado vai ser armazenado na minha variável resultado. E o programa, então, faz um printf para mostrar qual foi esse valor. Qual é o valor que está na variável resultado. Vejam só, então, para V1, 4, V2, 3, o resultado ele vai mostrar o valor da hipotenusa é igual a 5, de acordo com esse cálculo que a gente registrou no método calcula hipotenusa. Outro assunto importante e bem interessante aqui no Java. Sobrecarga de métodos. O que é isso? Vejam só, pessoal, nós podemos ter métodos com o mesmo nome e diferentes parâmetros. Então, vejam só, eu tenho aqui um método menor, que eu posso usar para calcular o menor de dois valores, ok? Está aqui o cálculo do menor de dois valores, usando uma expressão condicional. Se A for menor do que B, o método vai retornar A, caso contrário, vai retornar B. E eu tenho um método aqui chamado menor, também, vejam o mesmo nome, só que esse método recebe quatro parâmetros, A, B, C e D. Vejam o que o método menor de quatro valores faz. Ele chama o menor de dois valores. Vejam, acompanhe comigo. Ele chama menor de A e B, vejam, menor de A e B, isso aqui vai produzir um valor, certo? Ele chama menor de C e D, isso aqui vai produzir um valor, não é? E aí eu posso pegar esse valor que foi produzido aqui, que é o menor de A e B, e também o menor de C e D, submeter para a função menor, vejam, um valor, outro valor, para obter o menor desses quatro valores. Estou fazendo uma
composição de métodos. Olha que interessante. Usando o menor de dois valores, eu estou construindo um outro método que calcula o menor de quatro valores. Quando eu tenho dois métodos de mesmo nome e diferentes parâmetros, ou diferente quantidade de parâmetros, nós chamamos isso de sobrecarga de métodos, ok? Esse é um recurso bem interessante. E vejam, o que eu posso fazer com isso? Vejam aqui no código. Se eu quero calcular o menor de dois valores, eu simplesmente chamo a função menor, passando dois valores. E aí, o que vai acontecer? Vai ser chamado esse método menor que espera dois valores. Se eu quiser o menor de três valores, eu posso fazer assim. Eu chamo menor, passo um valor, e menor, passo dois valores. Esse método menor, recebendo dois valores, vai produzir uma saída, que é o menor desses dois aqui. Esse resultado eu passo para esse método menor. Então vejam que eu estou usando aqui o menor de 2 uma vez, duas vezes. Ok? Na primeira vez ele calcula o menor entre 15 e 20, e em seguida ele calcula o menor entre 30 e o resultado dessa chamada aqui. Para calcular o menor de quatro valores, eu tenho um método que eu escrevi para isso. Então, vejam só, posso chamar esse método. E para calcular o menor de 5 valores, o que eu faço? Eu posso chamar esse método, que calcula o menor de 4 valores, ou poderia chamar também o método que calcula o menor de 2 valores. Eu posso fazer uma composição dos dois. Veja o que eu fiz. Eu estou chamando o menor de 2 valores, estou passando aqui um valor, essa chamada corresponde a um outro valor. O segundo valor, na verdade, é uma chamada ao método que espera 4 valores. Ok? Bom, enfim, eu fiz uma mistura aqui e vocês estão vendo que chamando esses métodos menor de 2 valores e 4 valores, eu consigo implementar aqui o menor de 2, de 3, 4, 5 valores no meu programa, ok? Está aqui o resultado da execução desse programa. Menor de 10 e 20 é 10. Menor de 3 valores, 30, 15 e 20, ele vai responder 15. O menor de 50, 35, 23 e 11, ele vai responder 11. E o menor de todos esses aqui, 5 valores, vai responder 2. Ok? Outro assunto importante, e aqui estamos entrando em uma particularidade dos objetos em Java. Vejam só, acompanhem comigo. Agora, nós estamos olhando para o caso onde a gente pode passar um vetor como parâmetro para um método. Vejam o que estou fazendo. Estou declarando aqui no meu método main um vetor, ok? Inicializando ele com aquele par de chaves, como a gente mostrou no aula anterior, e estou passando esse meu vetor para um método. Antes da gente olhar essa chamada, vamos ver o que está acontecendo. Vejam lá. Eu sei que na posição 0 do vetor, ou seja, v índice 0, eu tenho 1. Ou seja, v índice 0 guarda 1. V índice 1, ou seja, na posição 1, eu tenho o valor 2, ok? Se eu escrever um printf para mostrar o valor de v índice 0, eu vou ver 1. Se eu fizer isso para v índice 1, eu vou obter o valor 2. Pergunta: e na minha variável v, o que está armazenado? V, pessoal, é um objeto. E um objeto em Java guarda um valor. Que valor que é esse? Um endereço de memória. O endereço aonde está armazenado
esse vetor. Assim, eu tenho a minha variável v, ok? E lá na minha memória, lá no endereço, por exemplo, esse endereço aqui, ó, 56AF90, vamos dizer que eu tenho armazenado o meu vetor, ok? Então, a minha variável v, ela guarda o endereço de onde está armazenado esse vetor, ok? Guarda esse conceito, que é importantíssimo em Java. Uma variável que tem um tipo objeto ou um tipo vetor, ela vai guardar o endereço do objeto que ela está referenciando, ok? Um vetor guarda um endereço. Então, no caso v, guarda o endereço de memória onde está armazenado esse vetor, ok? Então, o que acontece na chamada da função, pessoal? Vejam só, eu sei que esse meu vetor aqui vai receber o que está armazenado em V. Mas o que está armazenado em V? Um endereço de memória. Então, vejam só, acontece essa atribuição. Vetor recebe V. Vetor recebe V. Então, vetor recebe o quê? Um endereço de memória, porque é isso que está armazenado em V. Isso quer dizer que vetor está guardando o mesmo endereço que V, ou vetor está apontando para o mesmo objeto que V, esse vetor aqui, ok? Então, tanto vetor quanto V, com essa chamada aqui, passam a apontar para o mesmo endereço de memória. Nós dizemos então que vetor corresponde a V, ok? Porque em Java isso é uma passagem por valor, porque o que acontece aqui é que vetor recebe o que está em V, vetor recebe o endereço que está armazenado em V. Mas aqui eu não tenho aritmética de ponteiros como eu tenho lá em C, ok? Então em Java nós dizemos que isso aqui é uma passagem de parâmetros por valor, embora nós estejamos passando endereço de memória, tá? O ponto aqui que quero que vocês entendam é que, como V e vetor estão apontando para um mesmo objeto, que é o objeto que está nesse endereço aqui de memória, tá? Se a gente modificar o conteúdo do vetor aqui dentro do meu método, nós vamos também estar modificando o conteúdo de V. Por quê? Porque vetor e V ambos apontam para o mesmo endereço de memória, tá bom? Vamos olhar isso num exemplo. Nesse exemplo, nós temos dois métodos. Um deles, eu estou passando um valor do tipo int como parâmetro. No outro, eu estou passando um vetor como parâmetro, ok? Vamos ver o que acontece? Vejam só, eu estou declarando uma variável a, um inteiro, que está guardando o valor 8, ok? Eu estou declarando um vetor v que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. São os valores do meu vetor. E aqui eu mostro, olha só, quais são os valores de A e de V. Então, eu vou mostrar A guarda 8 e V está guardando esses valores iniciais, ok? Quando eu chamo o método passo inteiro, olha só, o que acontece? Passo inteiro, estou passando A, então aqui, ó, x recebe o valor de A. Se eu modificar aqui x, ou seja, x recebe 10, eu não estou alterando o valor de A, porque A e x são duas variáveis distintas, ok? Então, olha só, se eu fizer essa atribuição, o valor de A vai continuar o mesmo. E é o que a gente vê aqui nesse system out. Printf, quando a gente imprime novamente o valor de A, vejam, A continua guardando 8. Agora, quando eu chamo o método passaVetor, passando V, acontece aquilo que a gente viu lá no slide anterior. Eu estou passando V, então essa minha variável vetor vai receber o endereço que está em V, ou seja,
vetor e v passam a apontar para o mesmo objeto, que é esse vetor aqui, ok? E se dentro do meu método eu fizer isso aqui, ó, vetor na posição 2 recebe 50, como v e vetor estão apontando para o mesmo endereço de memória, ou seja, estão olhando para o mesmo objeto, isso é a mesma coisa que eu estiver fazendo v na posição 2 recebe 50. Então vejam, quando eu peço para mostrar o valor de v, após a chamada a passa vetor, vocês vão ver que, olha só, na posição 2 a gente tem o valor 50. Então, dentro do meu método, eu modifiquei o meu vetor, porque aqui, quando eu passo um vetor, na verdade eu estou passando o endereço desse vetor para essa variável aqui. Ou seja, v e vetor estão apontando para o mesmo objeto. Então, se eu modificar aqui dentro, eu estou modificando essa variável que está aqui fora, ok? Muito cuidado com isso, tá? Outro ponto importante, isso aqui a gente ainda não entrou na orientação a objetos, ok? Nós podemos usar classes como variáveis compostas. Vetores são variáveis compostas, mas são variáveis compostas homogêneas, aonde todos os dados armazenados no vetor têm o mesmo tipo. Mas nós podemos usar classes para agrupar dados que têm diferentes tipos de dados. Vejam só que interessante. Eu posso declarar aqui uma classe aluno, assim, usando a palavra-chave class, o nome da classe aluno, abriu chaves, fechou lá embaixo. E aqui, no corpo da classe, eu posso declarar variáveis. Vejam só, eu posso declarar uma variável nome, uma variável semestre, do tipo int, uma variável nota, do tipo double, ok? E para usar essa classe, eu faço assim, eu posso declarar uma variável do tipo aluno, vejam só, estou com uma variável aqui chamada aluno, que tem o tipo aluno. E aí, eu posso usar new para alocar um novo objeto do tipo aluno. O que acontece, pessoal? Um aluno é uma variável do tipo aluno. Um aluno, por ser um objeto em Java, é uma variável que vai armazenar um endereço de memória. O new, ele cria um objeto, vejam só, cria um objeto do tipo aluno, lá no endereço de memória, e retorna esse endereço de memória. Então, quando a gente está chamando new aluno, nós estamos alocando espaço lá em memória, em um determinado endereço, para armazenar os dados de um aluno, e esse endereço está sendo armazenado nessa minha variável que eu chamo de um aluno. Enfim, simplificando, um aluno está guardando a referência a um objeto do tipo aluno. E eu posso alterar, setar, modificar os dados desse objeto da seguinte maneira. Vejam só, eu pego a minha variável um aluno, que tem o tipo aluno, e posso referenciar essas variáveis que estão aqui dentro. Então, para referenciar a variável nome, eu escrevo um aluno ponto nome. Nome é do tipo string, recebe uma string. Um aluno ponto semestre, estou referenciando a variável semestre que está dentro de aluno e guardando nela o valor 5. Um aluno ponto notas, estou referenciando a variável notas, que é um vetor, estou inicializando esse vetor com os dados, com dois dados aqui, duas notas, dois valores do tipo double, da mesma maneira como eu crio um vetor usando new, ok? Vamos a um exemplo. Vejam só, eu tenho aqui a minha classe aluno, ok? Declarada
com essas três variáveis, o nome, o semestre e as notas. Estou declarando uma variável do tipo aluno, ok? Estou chamando essa variável de um aluno. Aqui estou usando o new para instanciar um objeto do tipo aluno e guardar na variável um aluno o endereço desse novo objeto do tipo aluno, ok? Tendo meu objeto do tipo aluno, eu posso usar essa minha variável um aluno para referenciar essas variáveis que foram definidas na classe aluno. Então, posso guardar um dado lá na variável nome, na variável semestre, na variável notas. E depois eu posso mostrar esses dados. Lembrando, a sintaxe é sempre um ponto, ok? Eu pego a minha variável do tipo aluno, ok? E uso um ponto para referenciar uma variável que eu defini aqui dentro da minha classe aluno. Então, eu escrevo um aluno ponto nome, ou seja, variável nome do meu aluno, a variável semestre desse meu aluno, ou melhor dizendo, essa minha variável do tipo aluno, e assim por diante, ok? Então reparem que aqui eu criei uma variável que tem dentro dela três valores. Um valor do tipo string, um valor do tipo int, um valor do tipo double. E esses valores são variáveis também. Perceberam? Então, a gente pode utilizar uma classe para criar uma variável que tem dentro dela três valores. Foi o caso desse exemplo, ok? E vejam só, vou fazer uma pequena revisão aqui. Uma variável do tipo classe, então, ou seja, do tipo aluno, ela vai armazenar um endereço de memória, ok? Então, vejam só, a minha variável, um aluno, vai guardar um endereço de memória, um endereço de um objeto que foi criado lá em memória usando o new, tá? Importante dizer, quando eu declaro uma variável do tipo classe, do tipo aluno, tá? Antes de chamar new, essa variável está guardando null. O null é um tipo de endereço, vamos dizer assim, seria um endereço nulo, ok? Indica que a variável não está guardando nenhum endereço. Um endereço nulo. Não existe endereço nessa variável, ok? Já o new vai então criar um novo objeto e guardar o endereço desse objeto na minha variável do tipo aluno, ok? Vamos estender essa ideia para vetores. Declaro um vetor do tipo aluno, é a mesma coisa que um vetor do tipo int, do tipo double. A única diferença aqui é que no lugar de int eu vou ter aluno. Olha só que interessante. Uma classe define um tipo de dados e eu posso declarar uma variável do tipo classe. Então tenho aqui um vetor de alunos, ok? E aí, como que eu instancio um vetor? Eu também uso new. Então vejam só, eu uso new para criar um novo objeto do tipo vetor. O endereço desse vetor vai ser armazenado nessa minha variável alunos, assim como é feito com todo vetor. Todo vetor, a gente instancia ele com new e o vetor que é criado em memória, o endereço dele é armazenado na variável vetor, ok? Agora, reparem, esse vetor ele guarda 5 objetos do tipo aluno, mas eu preciso instanciar cada aluno, porque lá na posição 0, na posição 1, 2, 3, 4, nas posições do meu vetor, como cada elemento do vetor tem o tipo aluno, enquanto eu não der um new aluno, esse elemento vai estar guardando null, ok? Então vejam só, aí eu uso um new para guardar nessa variável aqui o endereço de um novo objeto do tipo aluno,
ok? Faço isso para a posição 0, para 1, 2, 3, 4, ok? E aí, eu sei que na posição 0 do meu vetor, eu tenho um aluno. E eu posso referenciar a variável nome usando ponto. Então, olha só, eu pego alunos na posição 0, que eu sei que é um objeto do tipo aluno, ponto nome. Na variável nome, vou guardar um string aqui, ok? Um texto, certo? Só estou estendendo a mesma ideia que a gente acabou de ver para vetores. Vamos para o código. Então, vamos lá. Como é que a gente declara um vetor do tipo aluno? Assim, do mesmo jeito que a gente declara um vetor, um nome do vetor, que é alunos, abriu, fechou colchetes, e o tipo do vetor, que é aluno. E a gente sabe que para instanciar um vetor, a gente usa new, o tipo dos elementos do vetor, que no caso é aluno, e a quantidade de elementos do vetor, nesse caso 5. Ok? Então aqui eu estou declarando o vetor do tipo aluno, tá? Em seguida, eu estou aplicando memória para um aluno. Então, lá na posição 0 do meu vetor, que é um vetor de alunos, ou seja, na posição 0, eu tenho que ter um objeto do tipo aluno, eu uso o new para instanciar um objeto do tipo aluno, para reservar um espaço de memória onde vão ser armazenados os dados de um aluno. Um espaço de memória para as variáveis desse aluno aqui, que é o nome, semestre, notas, ok? Uma vez instanciado esse objeto, aluno aqui, eu posso então referenciar as variáveis nome, semestre, notas que estão dentro dele, ok? Eu poderia fazer um código parecido para cada um dos alunos na posição 1, 2, 3 e 4. Não estou mostrando isso aqui nesse código, ok? Só coloquei um comentário aqui, cria novos alunos, tá? E eu posso usar um for especial do Java, que a gente costuma chamar ele de foreach, para percorrer os elementos desse meu vetor. Esse for, ele funciona da seguinte maneira, olha só. A gente coloca o for, do lado esquerdo, a gente coloca uma variável que tem o mesmo tipo dos elementos do vetor, ou seja, cada elemento do vetor tem o tipo aluno, que é um vetor de alunos, então eu coloco aqui aluno, um aluno, dois pontos, o vetor. Esse for, como é que ele funciona? Ele vai percorrer cada elemento do meu vetor de alunos, ou seja, cada aluno, e ele vai armazenar esse elemento nessa variável aqui, que tem o tipo aluno. Ou seja, esse for vai iterar pelo meu vetor e em cada repetição ele vai guardar na variável um aluno um dos elementos do vetor, ou seja, um aluno, ok? E aqui eu mostro os dados desse aluno, o nome, o semestre e as notas, ok? Bom, estudem com atenção esse exemplo, tentem executar ele e estudar ele, ok? Para essa aula, eu recomendo essas duas leituras complementares. Lá no Core Java, capítulo 4, da introdução do capítulo até a parte que fala de métodos estáticos, parâmetros de método, e lá no Detail, o capítulo 6, que fala um pouco mais sobre métodos. O objetivo dessa nossa aula, então, foi que a gente pudesse entender bem como é que a gente constrói métodos. Agora eu acho que vocês estão confortáveis com a ideia. E eu também quis trazer para vocês a ideia de classes como uma variável que você pode guardar várias variáveis ali dentro. Não entramos ainda na orientação a objetos, mas na próxima aula vamos pegar esses conceitos e vamos começar a trabalhar com orientação a objetos. Até lá, obrigado por assistir essa aula e até a próxima.